Gostaria de chamar o irmão Aldenir, que está trazendo a pregação de hoje. Antes disso, vamos orar pelo irmão Aldenir. Vamos orar. Que Deus abençoe essa pregação, em nome de Jesus. Pai querido, santo, Senhor, nos colocamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai. Para, Senhor, te pedir, Senhor, que abençoe o Teu servo, Senhor, que vai trazer a palavra para o culto de hoje, Senhor, a Tua palavra que é vida, Senhor, a Tua palavra que é alimento, é luz, Senhor, para os nossos caminhos, Pai. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha renovar a nossa fé, Senhor. Usa o Teu servo, Pai, como canal de bênçãos, Senhor, e que esta palavra venha para edificar cada vez mais as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um presente aqui nessa noite. Com certeza o Senhor tem grandes coisas para nós hoje aqui. Amém? Amém. Que eu seja um instrumento para plantar aquela semente em vossos corações. Amém. A semente da palavra que germinará em Cristo e vos trará a salvação. Amém? Eu vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 15. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém? A partir do 1, do versículo 1, a videira e os ramos. Amém? A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza frutos ainda mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, vós, os que podeis dar, se não permaneceis em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançam no fogo e o queimarão. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos sereis feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, e assim nos tornareis meus discípulos. Amém? Amados irmãos, a mensagem de hoje vem com o seguinte tema, para que a gente possa analisar. Amém? O seguinte tema: produza mais frutos em 2023. Amém? O Senhor Jesus aqui, ele já inicia falando o seguinte: eu sou a videira
e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que produzas mais frutos ainda, né? Aqui Jesus fez uma ilustração, né, usando a vinha, né, para ilustrar ele, né, para ilustrar a posição dele, do Pai e da gente, né? Neste caso aqui, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento aos irmãos, né? É possível quem está em Cristo ser lançado fora, né? A perda da salvação é possível você estando em Cristo, né? Aqui no versículo 2 diz: todo ramo que está em mim, é só essa primeira parte do 2. Todo ramo estando em mim, se não der fruto, ele corta, né? Muitos poderiam analisar essa parte aqui, que é a parte-chave de todo o desenvolvimento desse texto, como se o Senhor Jesus, porque aquele que não está nele, não der fruto, ele o lança fora. Mas não é essa a visão mais certa, segundo o meu entendimento, ok? A palavra que a gente vai destacar aqui é a palavra corta, né? A palavra corta no grego significa airol, e o significado dessa palavra no grego não significa cortar, podar, lançar fora. Essa palavra no grego significa erguer, conduzir. Aí, vendo por esse lado, né, já começa a dar um sentido esse início de texto aqui, né? Lá em Mateus 14, quando Jesus ordenou que os discípulos reunissem os pães depois da multiplicação, a palavra para ordenar que eles recolhessem, reunissem, levassem os pães, é airol. Aí, agora, o texto começa a ter um pouco de sentido, né? Porque, geralmente, levando para a parte da videira e do agricultor, quando os ramos da videira crescem, eles tendem a baixar, a cair, a ficar rente com o chão, né? E aí ele se suja, né? Quando vem a chuva, eles se lameiam, né? E param de dar frutos, né? Vendo por esse lado, meus queridos, analisamos que Jesus queria dizer assim: todo aquele que está em mim, caído, né, sujo, fraco espiritualmente, né? Porque Jesus usou uma metáfora aqui, mas tudo se refere à parte espiritual, né? Ele é a videira que nos alimenta espiritualmente. Aí, se você está fraco, ele corta, levando para esse lado da palavra, todo aquele ramo que está fraco, caído, sujo, necessitado, ele levanta. Quantas vezes a gente já não se sentiu, né, fraco na fé, precisando daquele conforto, e ele vem e nos chacoalha, nos levanta, né? Isso para que possamos nos aproximar mais dele, porque sem ele, assim como o ramo não produz sem a videira, a gente não consegue produzir frutos sem Cristo. Aí, nesse início de versículo, ele já começa explanando isso. Aquele ramo que está fraco, caído, aquele que está nele, que está fraco, caído, ele levanta. Quem é o agricultor? O Pai. O Pai quem cuida através do Espírito. Ele que levanta e que conforta, né? Que traz a gente de volta. Como o agricultor amarra aqueles ramos lá em cima, junta,
limpa, para que ele possa voltar a dar fruto. Assim ele faz com a gente. Amém? Na segunda parte do versículo 2, ele fala o seguinte: ele o corta, né? Na segunda parte do 2 ele fala o seguinte: e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos. Essa limpa aqui se refere a podar, a tirar aquelas partes da planta. Por exemplo, quando a planta está muito vistosa, muito grande, o sol não penetra, aí a planta não consegue dar muitos frutos. Aí você poda, né, para que limpe, para que o sol entre e possa dar fruto. Aqui Jesus se referia àquele que está nele, produzindo frutos, está bem, mas às vezes tem algum ramo, alguma ponta, porque a gente precisa ser aparado, né? Alguma ganância, alguma coisa, alguma luxúria. Às vezes você está em Cristo, né? É uma pessoa abençoada, mas às vezes aí se enche de soberba, se enche daquilo, né? E às vezes o Pai vem e nos chacoalha. Pode ser por uma tribulação, né? Pode ser por uma provação, né? Pode ser pelo testemunho, pelo irmão. Ele trata daqueles seus, né? Dessa forma, meus irmãos, né? Ele vem, ele levanta os caídos, como a primeira parte do versículo, ele ergue, ele restaura. Na segunda parte do versículo 2, ele limpa, ele poda. Tudo isso para o seguinte fundamento: para que aproximadamente possamos produzir frutos. E mais na frente aqui do versículo vai dizer: para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, para a glória de Deus, né? Amém? Aí no versículo 3, ele dá um pequeno exemplo de como nos limpa, né? Ele diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma das melhores formas, né, de nos limpar, de nos transformar, é através da palavra, né? Ela é aquela semente do início que o Senhor planta nos nossos corações para nos transformar, né? Para trazer transformação às nossas vidas. Então a gente precisa primeiro procurar fortalecer a nossa ligação com a videira, que é Cristo, né? Nos alimentarmos dele, né? Para que possamos cada vez produzir frutos melhores para a glória de Deus. Amém? No versículo 4 e no versículo 5, ele fala, né, da necessidade que a gente tem de estar nele, né? E a gente que está em Cristo, que está nele. E vamos ler: permanecei em mim e eu serei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim, né? Aqui ele fala claramente que sem Cristo, sem a videira, como sem a videira, sem o ramo, sem as videiras não dá fruto, a gente sem Cristo também é neutro, a gente não tem serventia, né? Estamos fadados à destruição. Continuando no versículo 5, ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Entendamos, né? Um ramo sem a planta, sem a seiva,
ele vai definhar, né? Vai se acabar. Não dará fruto. Essa é a ilustração que Jesus fez para nossas vidas. Nós, sem Ele, não conseguiremos dar o fruto do Espírito, do amor, da compreensão, do cuidado, de muitos outros. Estamos dependentes dele. Amém? Agora eu gostaria de fazer um paralelo aqui desse 2, do versículo 2 com o versículo 6, porque no versículo 6 aí Jesus já começa a falar daqueles que não estão nele, né? Do que acontece daquele ramo que não está na videira, né? A gente viu que aqui no início do 2, né? Aquele que está caído, fraco, ele busca, né? Ele repreende, né? Como pai, né? Viu que na segunda parte do versículo 2 que ele também, quando a gente não está produzindo tantos frutos, ele vem e nos poda, nos limpa, né? Através de uma palavra, através de uma pregação, através de uma provação, ele nos limpa, né? Aí na continuação ele nos mostra o quão importante a gente está nele, né? O quanto importante de nós como ramos está na videira de Cristo, né? Para podermos produzir frutos para a glória de Deus. Amém? Aí no 6 aqui já começa a falar daquelas pessoas que não estão em Cristo. Amém? Aí diz o seguinte no 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam ao fogo, e o queimam. Agora, amados irmãos, conseguiram perceber a diferença, né, daquele que está em Cristo, né, para aquele que não está em Cristo? Aqui no 6 ele diz que aquele que não está em mim secará, definhará, e o apanharão e jogarão ao fogo, né? Assim também somos nós, né? Sem Cristo estamos condenados a definhar, né? A secar, a sermos consumidos por esse mundo, né? Cheio de coisas, né? Forjadas para nos destruir, né? Caminhos forjados para nos levar à destruição. Aí está a importância de nós como ramos permanecermos em Cristo, meus queridos, né? Nos fortalecermos, buscarmos o máximo possível a Ele, porque como seremos ramos com bons frutos, né, se não nos alimentarmos dele? Agora eu gostaria de perguntar aos irmãos como a gente poderia fazer isso, como poderíamos fortalecer o nosso vínculo, como poderíamos nos alimentar mais de Cristo, né? Porque Ele é o noivo, a gente é a noiva, né? A gente precisa ter uma comunhão perfeita com Ele, né? A gente precisa ter laços fortes, né, para que possamos viver verdadeiramente essa história e possamos glorificar o Pai com bons frutos, né? Aí eu gostaria de que a gente fizesse uma autoanálise, né? Em qual parte da videira a gente está, né? Naqueles ramos que
que estão no chão, sujo, precisando ser erguidos, naquele que produzem muitos frutos, naqueles que precisam ser limpos, ou naqueles que precisam ser limpos para produzirem mais e mais. Reflitam nos seus corações. Eu, fazendo essa reflexão em casa, eu percebi que eu preciso cada vez mais me alimentar, fortalecer o meu vinho, né? Buscar os meus dons para a glória dele, né? E automaticamente quem estiver à minha volta também será edificado. Amém? Dando continuidade aqui, meus queridos, né? O versículo 6 mostrou que sem Cristo a gente está destinado à destruição. Estamos fadados a secar e a sermos jogados ao fogo. Então a gente precisa ser ramos, fogos. Aí aqui no 7 ele fala o seguinte: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedirei o que quiseste e vos será feito, né? Continuando no 8 ele diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em quem dei muito e que dei muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Aqui ele fala claramente da importância da gente dar os frutos para a glória de Deus, da gente ter o nosso vínculo fortalecido, nossos caminhos em Deus. E na sequência aqui do texto ele fala do amor, ele fala do respeito à palavra. E eu acredito, meus irmãos, que a gente deve começar esse ano pensando em aumentar a nossa produção de frutos para a glória do Pai. Nós possamos fortalecer o nosso vínculo com a videira de Cristo, para que em mim e em cada um aqui Ele possa ser glorificado. Amém? Grande é o Senhor, né? E Ele tem coisas maravilhosas para a gente. Que a gente possa, nesse ano de 2023, buscarmos a transformação para sermos cristãos mais direcionados a Ele, que os nossos frutos sejam para glorificar a Deus e para transformar vidas. Amém? E é essa semente de Cristo. O mundo está precisando muito que seja plantada a semente de Cristo. A gente tem que se levantar e buscar mais ramos para essa figueira, para que em nós e nos que virão o Pai seja glorificado. Amém? Essa é a palavra que eu vos deixo, né? Que a gente possa ser crentes nesse ano de 2023, a gente possa ser crentes voltados para produzir mais e mais frutos para a honra e glória do Pai. Amém?